Acho que já está gravando, né? Está Apareceu para gravando. vocês? Agora apareceu. Podemos começar. Podemos começar, então? Podemos. Qual a palavra, Letícia? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Assistindo mais uma apresentação agora da Laese, de Quarentena com a Laese. Eu sou a Letícia, sou membro da Liga. Eu sou a responsável por eventos, eu e o Lucas. E por conta disso, eu estou como moderadora, né, das apresentações. Hoje, o nosso tema são os cuidados com idosos que tenham mais comorbidades durante a pandemia da Covid-19. E a nossa apresentadora de hoje é a Alessandra Macedo. A Alessandra Macedo é graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Ela possui especialização em saúde da família pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é mestre em ciências do programa de pós-graduação em gerontologia pela EASH. É enfermeira na estratégia Saúde da Família por já há 8 anos. Ela também possui experiência em home care e assistência a pessoas com necessidades especiais na Austrália e na Nova Zelândia. Ela é enfermeira responsável técnica pela BM Care, cuidados domiciliares, que é uma das empresas patrocinadoras da Laese. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Alessandra. Obrigada a vocês por me convidar. Estou muito feliz em poder participar desse programa, né? Dessa liga. Acho que você pode começar a sua apresentação já. Já posso começar? Uhum. Tá bom, gente. Então, muito obrigada pelo convite. Então, hoje eu vou compartilhar aqui minha tela. Aqui. Tudo certo aí? Não, é anterior. Isso. Apareceu. Tá certo. Então, o tema da nossa conversa de hoje é o cuidado de idosos com comorbidades em tempos de Covid. Bom, todo mundo sabe, né? Covid é uma doença respiratória, viral, causada por um coronavírus, o SARS-CoV-2, que foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na província de Hubei, da China. O SARS-CoV-2, ele causa um tipo de pneumonia bastante característica, que pode variar de um estado assintomático até insuficiência respiratória aguda e falência múltipla de órgãos. A doença pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade. Então, qualquer pessoa pode ser acometida pela Covid, porém, pessoas que apresentam comorbidades apresentam quadros mais graves da doença e aumento da mortalidade. Consequentemente, as pessoas que apresentam mais comorbidades são pessoas com idade mais avançada. Então, pessoas acima de 60 anos, elas correm mais risco de ter uma doença e ter complicações graves dessa doença, levando, inclusive, à morte. Por que os idosos são mais suscetíveis a casos graves de Covid-19? Uma das razões é a imunossenescência, que é a diminuição da funcionalidade do nosso sistema imunológico com a idade. Essa imunossenescência é natural do envelhecimento. E todas as pessoas que vão envelhecendo têm essa diminuição do funcionamento do sistema imune. Além disso,
além da imunossenescência, os pacientes idosos, eles apresentam mais comorbidade do que as pessoas mais jovens. Então, por isso que os idosos são mais suscetíveis a casos graves da doença. Então, quais são essas comorbidades? A primeira e mais prevalente das comorbidades em pacientes com Covid-19 é a hipertensão arterial. Já no primeiro mês do aparecimento da doença, notaram que os pacientes que evoluíam para casos mais graves de Covid apresentavam pressão arterial. Bom, por que as pessoas com pressão arterial, com hipertensão arterial, apresentavam mais casos graves da doença? Então, uma das hipóteses que aumenta o risco de infecção por Covid nas pessoas com hipertensão arterial é o uso de inibidores da ECA para o controle da hipertensão arterial. O inibidor da ECA, eles vão inibir a enzima conversora de angiotensina. Por essa razão, pela falta da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA2, ela tem um aumento da sua expressão. Essa elevada expressão da ECA2 é um mecanismo que é um mecanismo compensatório da falta da ECA, né? Esse aumento da expressão em pacientes tratados com inibidores da ECA faz com que o SARS-CoV-2 se liga a essa ECA2. Na verdade, o SARS-CoV, né, o vírus, o coronavírus, ele tem a capacidade de se ligar à ECA2 para penetrar nos tecidos. Então, como esses pacientes têm uma expressão elevada de ECA2, eles têm mais suscetibilidade a ter essa infecção. Né? Então, eles têm uma infecção mais grave, devido ao vírus penetrar em vários tecidos que estão com expressão maior de angina conversora, enzima conversora de angiotensina 2. Tá? Esses pacientes apresentam maior quantidade dessa enzima nas células, principalmente nos pulmões. Bom, como eu já falei, o SARS-CoV-2 se liga à ECA para penetrar nos tecidos. É uma forma dele penetrar no organismo da pessoa. Bom, outra comorbidade é diabetes. Então, os pacientes com diabetes, eles apresentam maior quantidade da expressão de ECA2, principalmente nos pulmões. O diabetes mellitus também, ele ativa a resposta inflamatória crônica. Ele afeta os vasos sanguíneos e aumenta a quantidade de citocinas pró-inflamatórias. A gente sabe que o paciente diabético, ele tem propensão à inflamação crônica de todas as artérias, né? Por isso que o paciente diabético tem risco de desenvolver coronariopatias, retinopatias, doença renal, porque essa inflamação dos vasos sanguíneos provocam essas alterações, essas doenças. O diabetes também, ele aumenta a predisposição a processos inflamatórios por causa da hipoglicemia, né? E esse processo inflamatório, ele também afeta o sistema imunológico. A própria doença, diabetes, afeta o sistema imunológico, diminuindo a ação dos glóbulos brancos no organismo, que os glóbulos brancos monócitos, linfócitos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo, a bactérias e vírus. Outra
comorbidade que aumenta o risco de gravidade para a Covid-19 é a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Os pacientes com DPOC, eles têm uma expressão aumentada da ECA2, significativamente maior em pessoas com DPOC e fumantes. Outra comorbidade é a doença coronariana, que é muito comum em pacientes diabéticos, hipertensos, né, obesos, e também tem todos os mesmos fatores de risco de diabetes, de hipertensão. Bom, diante dessas comorbidades, desse risco aumentado de evoluir para uma doença mais grave, alguns cuidados são muito importantes para essas pessoas evitarem a infecção por Covid-19, né? Primeira coisa é controlar adequadamente as doenças crônicas. Por quê? Porque se essas pessoas estiverem descompensadas, se tiver com diabetes, né, com uma glicemia elevada, elas vão ter mais riscos de infecção e se precisar, e se o descontrole da doença levar a uma internação, também tem o risco da pessoa ser infectada durante a internação, mesmo com todos os cuidados que existem nos hospitais, separando pacientes. É importante evitar ter que ir ao hospital, né? Outra coisa importante que os pacientes precisam fazer para evitar um descontrole nas doenças de base, né, nas comorbidades, é o uso da medicação corretamente, tanto de hipertensão quanto de diabetes, e não deixar que esses medicamentos faltem. Então, é importante pedir ajuda da família para realizar tanto as compras de mercado, como a ida nas farmácias, para manter abastecidos os medicamentos necessários para controle dessas infecções, dessas doenças. Outra coisa importante, que isso é para toda a população, que é higienizar bem os alimentos e itens do supermercado, quando chegar em casa ou quando são pedidos pelo delivery, para evitar essa contaminação também dos alimentos e das embalagens. Então, higienizar todas essas embalagens antes de armazenar, de guardar. Uma outra coisa muito importante é ter uma boa alimentação. Por quê? Porque o organismo precisa estar bem, com uma imunidade boa, né? Tanto para manter a doença de base sob controle, tanto para evitar uma suscetibilidade maior à infecção do Covid e um mau prognóstico. Além disso, manter uma boa hidratação é importante para qualquer pessoa, principalmente os idosos, mesmo sem comorbidade. Então, a desidratação é um problema muito sério nos idosos, pode levar a internações, confusões, infecções, infecção urinária. Então, é importante que os pacientes lembrem de tomar água, suco, líquido, aumentar a ingesta hídrica nesse período. No inverno, as pessoas tendem a tomar menos água. Então, nesse período que a gente está, é importante a gente lembrar os idosos de tomar água, de tomar chá, se não está com sede, mas está com frio, né? Não fazer uso de automedicação de forma alguma, porque como as pessoas estão mais em casa, elas não estão tendo tanto acesso aos médicos, então, se tiver uma dor de cabeça, algum outro problema,
as pessoas tendem a se automedicar, e nesse período é bom a gente evitar, né, as pessoas idosas, evitar se automedicar por risco de algum efeito colateral mesmo, algum efeito adverso dos medicamentos. É importante também manter o calendário de vacinação em dia, até mesmo para evitar outras doenças, como as gripes, né? É importante salientar que a vacina disponível de gripe no momento não é a de Covid, então teve um engano aí, algumas pessoas, na época da campanha de vacinação da gripe, pensavam que já era vacina de Covid, então, assim, é importante salientar que essa vacina é a vacina da gripe, ela não é a vacina contra a Covid, que a gente ainda não tem, né? Uma outra coisa importante é praticar atividade física. Eu sei que é difícil praticar atividade física em casa, como as pessoas não podem caminhar na rua, no parque, ou, né, em ambientes que tem mais pessoas, fica difícil praticar atividade física em casa, principalmente quem mora em casas e apartamentos pequenos, mas é importante fazer alguma atividade que faça com que o corpo se movimente, né, para evitar risco de trombose, diminuição da força muscular, essas coisas, né. Tomar sol diariamente também é uma coisa importante para aumentar a imunidade, né, para absorção de vitamina D, e que é muito importante nessa época aumentar a imunidade, né, manter a imunidade preparada, né. Se precisar sair de casa, sempre usar máscara. A máscara é uma única arma que a gente tem agora de evitar contato, de evitar o contato respiratório com o vírus, né? Então, é importante usar máscara, manter distância das pessoas quando sai à rua, né? Evitar transporte público, principalmente em períodos de pico, né? A gente sabe que nem todo mundo está usando máscara, apesar de ser importante, de ser importante e ser bastante difundido, mas nem todo mundo está usando máscara. Ao voltar para casa, quando sair, sempre retirar o sapato, manter um lugar reservado para deixar sapato, as compras, tudo que for trazido de fora, para higienizar, né? Lavar as mãos, higienizar os objetos, todos os objetos trazidos da rua, tomar banho e lavar o cabelo, né? Essas recomendações que eu fiz até agora são para as pessoas idosas que são independentes, que moram sozinhas, que podem ter todos esses cuidados, que devem ter todos esses cuidados. Mas caso o idoso seja dependente, ele precisa de um cuidador, esse cuidador pode ser um cuidador informal, familiar, ou um profissional, né, um cuidador formal. Esses cuidadores precisam ter em mente todos os cuidados que devem ser tomados para evitar a infecção dessas pessoas idosas que ficam em casa e que são dependentes. Então, manter o local reservado na entrada da casa para deixar sapatos ou objetos trazidos do ambiente externo. Quando o cuidador é um cuidador que não more com a pessoa idosa, né? Um cuidador formal, por exemplo. Então, quando chegar na casa dos pacientes, tomar banho, lavar as mãos, trocar de roupa, antes de entrar em contato com a pessoa idosa. Higienizar
celulares, fones, óculos, bolsas, qualquer objeto que tenha trazido junto, que venha junto, né? Porque às vezes a pessoa vem de transporte público, então é preciso tomar cuidado com essas coisas, né? Tem coisas que a gente nem pensa que pode estar contaminado, por exemplo, alguns adornos, né? Cachecol, chapéu, boné, então essas coisas também é importante tirar e evitar até usar, né? Quando sair à rua para evitar contaminações. Prender o cabelo também é sempre importante. Seguir as medidas de higienização para todos os objetos que entrar em contato com o paciente. Então, às vezes, um estetoscópio que você vai usar no paciente, então, fazer a desinfecção, um termômetro, né? Todos os objetos que for entrar em contato com o paciente, sempre usar álcool a 70 para poder fazer uma higienização desses objetos. Usar máscara quando prestar os cuidados e estiver próximo do paciente. Então, é importante, principalmente os cuidadores formais que saem e entram na casa do paciente, usar máscara quando prestar os cuidados, né? Quando estiver próximo do paciente, entrar de máscara no quarto do paciente, né? Pelo menos enquanto está próximo do paciente tem que usar máscara. Manter limpo o ambiente, então mesinhas de cabeceira, bancadas, a mesa da alimentação, todos os ambientes higienizados com álcool a 70. Manter o ambiente arejado, sempre manter janelas abertas para circular ar, né? A gente sabe que ambiente fechado é muito mais fácil propagar a doença do que ambientes abertos. Bom, eu coloquei aqui alguns sinais de alerta para que os cuidadores, tanto cuidadores familiares quanto cuidadores formais, né, os profissionais, ficar atentos à alteração de humor dos pacientes. Porque, por causa do isolamento social, muitas pessoas podem se sentir ansiosas, depressivas, porque às vezes elas tinham algumas atividades fora de casa e passaram a não poder mais ir a alguns grupos de convivência de idosos e por essa razão deixaram de, né, por causa do Covid, deixaram de praticar essas atividades, então pode acontecer depressão, tristeza, e a gente fica mesmo entediado com o tempo, muito tempo passando em casa, né? A gente fica... Bom, eu fico. Então, as pessoas tendem a ter... As pessoas que têm um pouco mais de tendência pode desenvolver também uma depressão. Alteração de comportamento dos idosos, como confusão mental, agitação, agressividade, inapetência, insônia. Essas alterações, elas podem ser devido a alguma infecção. O paciente idoso, nem sempre ele apresenta febre na vigência de alguma infecção. Por causa da imunossenescência, né, a diminuição da função do sistema imune, às vezes o paciente idoso não apresenta febre. E às vezes o primeiro sintoma de alguma infecção, o primeiro sinal, são alterações de comportamento, como essas, né, que eu falei, confusão mental, agitação. Então, precisa estar atento a esses sinais, porque pode ser uma piora do quadro clínico do paciente. Risco de queda. Como os pacientes estão mais em casa e o ambiente, o lugar onde mais acontecem as quedas em pacientes idosos é o lar. Então, manter o ambiente organizado, não colocar tapetes, não deixar nenhum tapete, mesinha de centro, evitar, né, que existem móveis no meio do caminho, no meio da rota de passagem das pessoas.
colocar barras de apoio em banheiros, colocar corrimão nas escadas. Muitos idosos, eles moram com netos, às vezes, então as crianças deixam brinquedos espalhados na casa, então isso também é um risco de queda para idosos, podem tropeçar, né? Doença de Alzheimer e doença de Parkinson, apesar de não ser considerado comorbidades, né? Assim, são comorbidades, mas não específicas como fator de risco para agravamento da Covid, mas como essas pessoas têm dificuldade, incapacidade de seguir orientações, às vezes é difícil trabalhar essas pessoas para ter uma rotina, né, de tomar banho, de lavar as mãos, de ter todos esses cuidados, então tem que ficar com mais atenção a essas pessoas para evitar o risco de contaminação. Bom, tem a bibliografia, é isso. Deixa eu tirar aqui. E agora, como saio aqui? Stop share. Ai, agora Muito voltou. obrigada, Alessandra. Acrescentou bastante o nosso conhecimento. Lê, vai com você. Muito obrigada, Alessandra. Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre a Bem Me Care, antes da gente começar as perguntas. Sim. A Bem Me Care é uma empresa de cuidados domiciliares a idosos, né? A gente tem os cuidadores, técnicos de enfermagem, a gente faz a avaliação do paciente, a gente acompanha o paciente, sempre tem uma enfermeira que faz a supervisão dos cuidadores. A Bem Me Care existe desde 2013, logo que eu voltei para o Brasil, porque eu fiquei fora um tempo. E eu trabalhei bastante com home care na Austrália. Então, a empresa foi meio que baseada na minha experiência de lá, de trabalhar com home care, uma empresa privada. Tá certo, muito obrigada, Alessandra. A Bárbara acabou de disponibilizar aqui no chat do Zoom o link para quem for pedir certificado. Ali vocês colocam algumas informações que a gente usa para elaborar os certificados e a gente envia por e-mail, tá certo? A gente também deixou aberto para os participantes fazerem perguntas e caso não queira fazer pergunta em áudio, a gente pode ler aqui as perguntas também. Mas se quiser falar, pode falar também. Só uma coisinha, eu também vou mandar do Facebook e vou colocar lá também para quem está assistindo. Tá certo, obrigada, Bárbara. Bom, Alessandra, eu tenho uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Bom, enquanto as pessoas vão pensando aí se elas querem fazer alguma pergunta, eu gostaria de saber um pouco, porque tem muitas. Tem uma certa preocupação em relação a idosos, né? Não, qualquer pessoa que já tem uma comorbidade, mas principalmente com idosos que deixem de fazer o acompanhamento médico porque quer ficar em casa, né? Porque não quer entrar em contato com o hospital, com o UBS, não quer se expor ao risco, né? Uhum. E aí eu queria saber com você, se você poderia falar um pouco mais sobre essa questão. Bom, alguns médicos, né, quando a pessoa ela já segue o médico, e alguns fazem teleconsultas, né? Então, algumas pessoas podem fazer, então, se estiver sentindo algum sintoma, ligar para o médico e ele orienta. Mas quando é alguma coisa que realmente precisa do médico ver, examinar, então não tem outro jeito. Então, as pessoas realmente precisam ir, porque elas podem ter o caso, um quadro clínico, né, agravado, né, um diabetes descompensado, uma crise hipertensiva,
E então, realmente elas precisam ir, né? Então, precisa tomar os cuidados, né? Manter a dieta, com, com baixo sódio, né? Quem é hipertenso, então, continuar com a dieta, tentar fazer um pouco de exercício em casa, diabético também, tomar os medicamentos, ou insulina, quem toma insulina. Então, manter o controle da doença, tentar seguir as orientações dos médicos e quando realmente estiver sentindo alguma piora, tiver algum intercorrência, realmente ela precisa procurar o serviço de saúde, né? Uhum, tá certo. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? A própria Liga elaborou algumas perguntas. Eu vou ler uma delas, e se mais alguém quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, por favor, tá? A pergunta é: qual é a sua opinião a respeito da participação da família no cuidado dessas comorbidades nos idosos? Então, é muito importante o apoio da família. Mesmo quando o idoso mora só, é importante a família manter contato por telefone, por aqueles que conseguem, né? Porque nem sempre o idoso tem acesso a, a essas tecnologias, né? Então, chamados por vídeo, contato com netos, essas coisas que ajuda também a pessoa a ficar mais alegre, mais feliz, né? Porque o isolamento social é muito triste. Então, as pessoas com comorbidades, às vezes o autocuidado, né? Elas deixam um pouco a desejar, não tem ninguém ali pegando o pé, então às vezes ela come um docinho, paciente diabético, por exemplo, come um bolinho, alguma coisa assim. Então, é importante a família tentar estabelecer um vínculo e procurar saber como é que está sendo a alimentação, se precisa de que leve frutas para essa pessoa, né? Procurar saber como é que está abastecido, se você está faltando alguma coisa, entendeu? Para a pessoa. E sempre manter informado, está sentindo alguma coisa. Muitas vezes, lógico, tem aquelas pessoas que escondem, né? Não, se eu estou comendo, eu vou falar com a minha filha que eu estou comendo meu bolinho ali, que eu estou comendo, né, alguma coisa que seria inadequada para o diabetes, para a hipertensão e tal. Mas é importante manter esse contato e realmente averiguar, perguntar, conversar, porque uma hora, se eles não estão fazendo direitinho, uma hora vai escorregar alguma coisa, então a família vai perceber, né, quando intervir, talvez. Então, tá certo. E ainda nessa linha da participação da família, né, no cuidado do idoso, a gente sabe que o Brasil carece muito ainda de atenção aos idosos, né? E aí a gente queria saber se você acha que agora, durante a pandemia, com essa maior preocupação com o cuidado das comorbidades, e manter um contato, apesar do distanciamento social, se você acredita que isso pode mudar um pouco o curso das coisas, né? As famílias estarem cada vez mais presentes, mesmo quando a pandemia acabar. O que você tem visto também pela sua experiência profissional a respeito disso? Eu acredito que algumas pessoas, por causa mesmo do isolamento, elas, elas tendem a se interessar mais por exemplo, ter acesso à tecnologia, né? Então, às vezes, o idoso que era avesso a isso, tipo, eu não sei mexer com isso, mas só que agora é a única maneira segura, né, de ter contato com netos, com familiares, com filhos. Então, isso pode ser uma coisa que eles, daqui para frente, começam a se interessar mais e, e que possa ser uma coisa até de distração mesmo para eles, para aprender a mexer no celular, aprender a usar
o computador, com a câmera, né? Pode ser uma coisa benéfica, inclusive. Isso é bom. E ter contato não só com filhos, com, com a família, mas com amigos, né? Com um amigo WhatsApp. Então, eu participo de um grupo de convivência, né, onde eu sou voluntária, de idosos, e eles têm aula de informática, por exemplo. E, assim, a informática é mais é voltado para o computador também, mas muito para o uso do celular. Então, eles têm aula sobre uso de WhatsApp, como mandar áudio, como fazer chamada de vídeo. Então, eles ficam super felizes quando eles conseguem conversar com os amigos, com os filhos, por chamada de vídeo, né? Então, eu acho que isso vai estimular bastante os idosos agora a procurar aprender mais essas tecnologias para poder manter contato com as pessoas. Sim, então é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que as famílias têm que se preocupar mais com os idosos também estão ficando mais dispostos e mais A estão aprender. empoderando mais de outros veículos de comunicação, né? Sim, sim. Sim. Bacana. Bom, a terceira pergunta que a gente tem aí é já mais voltada para a sua experiência profissional no exterior, né? A pergunta é o seguinte: você acredita que uma experiência internacional agrega no conhecimento de enfermeiros no Brasil? E o que te motivou a ir para a Austrália e Nova Zelândia? Bom, eu acho que a experiência internacional ajuda muito no sentido de você, pelo menos no meu caso, como eu trabalhei com idosos na Austrália, que é um país bem idoso, né? É um país que tem uma expectativa de vida muito alta, né? E tem muitos idosos. E já tem, né? Tem uma população velha há muito mais tempo que o Brasil tem. Então, eles já se adaptaram bastante a esse aumento da população idosa. E uma coisa que eu notei é que os idosos têm uma qualidade de vida maior, claro que são países mais desenvolvidos, então eles têm casa própria, normalmente eles moram sozinhos, os que não conseguem, né, morar sozinhos, e às vezes a família faz a opção de colocar em casas, né, em LPIs, né, que lá chamam rest home ou nursing home, são, são instituições muitas vezes financiadas pelo governo também. Então, assim, o país já está mais adaptado a essa população idosa, né? Então, a gente aprende muito, porque uma outra coisa que eu notei, que como a população já depende de cuidadores há mais tempo, então, eles estão mais acostumados a lidar com cuidadores, então, há muito mais tempo que a gente. Então, a preocupação com o cuidador é muito grande. Então, assim, preocupação em não causar lesão, sabe? Músculo-esquelética, por exemplo, de coluna nos cuidadores. Então, eles nenhum cuidador carrega ou precisa fazer força, né, para carregar ou para movimentar um paciente. Ele sempre tem aqueles, que eu acho que aqui chama jack, que é um, eles chamam de hoist lá fora, mas eu acho que aqui no Brasil eles chamam jack, que é para as pessoas não carregarem os pacientes. Uma que é risco, né, tanto para o paciente quanto para o cuidador. Então, normalmente, o governo, inclusive, financia para que cada pessoa que é acamada, né, que às vezes a pessoa é obesa também, então, assim, o governo ajuda a financiar e cada um tem o seu próprio jack, que são esses guindastes, esse hoist. Então, por causa da preocupação de segurança tanto do paciente, né, quanto do cuidador. Então, eles se preocupam muito com o cuidador. O meu vídeo saiu, parece. Ele sai, tá saindo.
Voltou. E tem uma outra, você perguntou outra coisa? O que te motivou a trabalhar nesses países? Ah, sim. Bom, eu fui, na verdade, mesmo que foi sem uma intenção, assim, de, eu vou trabalhar lá na área da saúde. Não, estava numa fase da vida que eu queria mudar mesmo, assim. Foi uma coisa... Estava muito tempo trabalhando com saúde da família, muito tempo com a mesma coisa, então eu queria fazer alguma coisa diferente. E como eu sou enfermeira, assim, o que eu sei fazer é cuidar de pessoas, e eu comecei a cuidar de pessoas fora do Brasil também. E esses países, eles também têm uma alta demanda de cuidadores, né? Como tem a população mais envelhecida, eles têm uma alta demanda para pessoas que cuidam, que saibam cuidar. Então, foi uma área que foi mais fácil para eu conseguir trabalho também. E, e aí, uma coisa que eu notei também é que a enfermagem nesses países, assim, eles têm, o curso deles é mais curto, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma formação mais robusta do que o enfermeiro lá, né? Que eles chamam de registered nurse. Então, o enfermeiro, que seria nós, né? Os graduados aqui de enfermagem, eles têm, a formação deles são 3 anos, né? Uma pessoa que vai para a universidade. Então, eu acho que a gente tem uma formação melhor. Em compensação, eles têm todos as pessoas da enfermagem que trabalham no hospital são enfermeiros. Então, eles não têm técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem, eles têm alguns ajudantes em alguns hospitais que eles chamam de enrolled nurse, que seriam alguns auxiliares de enfermagem, eu não sei se a gente chamaria de auxiliares de enfermagem, mas a medicação quem faz é o enfermeiro, toda assistência é o enfermeiro. Então, essas pessoas que auxiliam os enfermeiros nos hospitais, eles auxiliam em banho, em troca de leito, mas a medicação é sempre um enfermeiro, sempre pelo enfermeiro. Medicação, aferição de sinais vitais, toda a assistência é o enfermeiro. Tá. E você não precisou fazer nenhuma validação de diploma? Para trabalhar como cuidadora, não. Mas se eu fosse trabalhar como enfermeira, eu precisaria. Eu comecei até a fazer o processo, depois eu desisti, mas eu quis voltar para o Brasil, fazer mestrado e tal, continuar estudando. Mas você consegue, mas você tem que fazer um processo de validação de diploma que é um processo meio chatinho, demanda tempo, por causa das traduções, né, dos papéis, do seu currículo, do seu histórico, tudo. E porque é um processo meio caro também, né? Porque você tem que fazer tradução juramentada, então é uma coisa. Mas é possível trabalhar fora, inclusive nesses países, né? Eles têm uma alta demanda por enfermeiros. Tá bom, muito obrigada. Né? Mais alguém tem alguma pergunta? Curiosidade. Eu queria saber se você sabe dizer pra gente quais são as principais comorbidades lá na Austrália dos idosos, Nova Zelândia. Então, também, eu acho que diabetes é uma das doenças que mais acomete, principalmente na Nova Zelândia, onde tem uma população indígena, que são os maoris, né? Na Nova Zelândia, eles são muito acometidos por diabetes. Então, eu andei lendo e eles têm, assim, é uma das populações que mais tem índice de diabetes assim, no mundo inteiro, assim, é uma das, né? Não sei se é a mais, mas eles têm uma incidência, prevalência de diabetes muito alta na população maori, que é a população nativa, na verdade, da Nova Zelândia, né?
Na Austrália também tem bastante diabéticos, mas eu acho que na Austrália pode ser que seja hipertensão, né? E às vezes coronarianas. Bom, eles têm muito também, não sei, bom, poderia chamar de comorbidades também, porque é um tipo de câncer, né? Eles têm muito câncer de pele na Austrália por causa que é um país muito, né, tropical também, e eles são de pele muito clara, né, a maioria. Então, eles têm uma incidência grande de câncer de pele. Entendi, obrigada. Professora Ieda, você gostaria de fazer alguma colocação, alguma contribuição? Não, eu queria muito agradecer a Alessandra pela participação dela, por ela ter trazido essa contribuição para a gente, acho que foi bastante importante. Queria só saber se os meninos não querem falar mais nada, aproveitar a presença dela aqui, aproveitar principalmente a experiência dela, né? Essa experiência importante que ela tem. Não sei se tem mais outras perguntas que eles tenham colocado no chat, alguma outra coisa. Por enquanto são só essas perguntas, mas a gente também está recebendo as perguntas pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente pode repassar para a Alessandra e depois fazer um material informativo com as perguntas que foram feitas. Muito bem. Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença da Alessandra em se disponibilizar para preparar uma apresentação para a gente, a presença de todos também que estão assistindo aqui, e tanto no Zoom quanto no Facebook. E também agradecer a Alessandra por ser nossa colaboradora, né, da Liga, com o seu patrocínio para a Liga, que ajuda muito os nossos eventos, né? Mas, gente, obrigada. Eu que agradeço a poder participar, né, dessa live com vocês, desse projeto. E espero um dia conhecer vocês pessoalmente, né, quando tudo isso passar. Sim. Com certeza, se Deus quiser. A gente vai fazer o reencontro do Laese, não é isso? Isso. Tá certo. Então, muito obrigada, Letícia. Aproveita e convida todo mundo para o próximo episódio da quarentena do Laese, né? Avisa o pessoal. Sim. As nossas apresentações estão sendo todas as segundas-feiras, sempre às 19 horas. Essa já foi a nossa segunda apresentação. E a gente, claro, vai ter mais uma na semana que vem. A gente vai ter, na verdade, até o dia 17 de agosto, que a gente planejou. E na semana que vem também, às 19 horas. E agora eu estou tentando lembrar exatamente qual que é a próxima apresentação. É a da professora Marisa já, Bárbara? Não, é da Leila. É da Leila, isso. A próxima apresentação vai ser da Leila. Que nós vamos falar, a Leila trabalha com pessoas com deficiência intelectual, não é isso? Uhum. Então, acho que é legal convidar para... Esse é um tema raramente abordado, então é bem interessante que as pessoas possam participar justamente para discutir a questão do envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Então, serão muito bem-vindos para virem discutir com a gente. Sim, as próximas apresentações elas não serão mais tão focadas na questão da Covid, porque na verdade eram apresentações que a gente já tinha organizado antes do começo de tudo, que ia ser o nosso curso de atualização, né? Então a gente ia falar sobre diversas situações de vulnerabilidade. Então vai ter nessa semana a Leila falando sobre o envelhecimento de pessoas com deficiência. Pode falar, Bárbara. A correção, perdão, vai ser a professora Marisa. Você é a professora Marisa, né? Eu me perdi na data, perdão. Então tá, então desculpa, mas foi a Bárbara que tinha falado. Então, perdão, Marisa, que estava ouvindo também. Isso, pronto. Então, dia 20 sou eu, e depois é a Leila, é isso? Exato. Meu tema continua sendo aquela sobre suporte social, apoio social, aí até
também, né, a Alessandra também aborda isso, a questão aí da família, da questão aí de isolamento, tão importante aí a participação familiar, e a Alessandra fez destaques aí tão importantes na excelente apresentação que fez aqui para todos nós. Então, tá ok. Então, é esse mesmo tema e é a semana que vem, né? Sim. Tá ok. É semana que vem. Querendo ou não, a questão da Covid acaba entrando nas apresentações, né? Porque acho que não tem como não falar sobre. É verdade. Bom, então a gente gostaria de agradecer muito a presença de todos na próxima segunda-feira, às 19 horas. No mesmo link do Zoom, a Bárbara acho que vai também compartilhar pelo Facebook. E essa apresentação, se vocês quiserem assistir de novo, vai ser disponibilizada no YouTube, no canal da Laes. A gente também vai divulgar isso pelo Instagram e pelo Facebook. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada, Tchau. Leite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.